Boa noite, o meu nome é Alessandra Morelli, eu sou oncologista e trabalho aqui em Porto Alegre, no Rio Grande do Sul. Eu tenho a intenção, esse é o meu primeiro vídeo no Periscope, eu tenho a intenção, através desses vídeos, de transmitir de uma forma muito simples e ao mesmo tempo de muita confiança a informação sobre o tratamento e as novidades que surgem na ciência relacionadas ao câncer. Então, nosso primeiro vídeo vai falar sobre 10 dicas que são bem valiosas para os pacientes que estão em tratamento oncológico. 10 dicas que são muito práticas e que muitas vezes, durante as nossas consultas, que são relativamente rápidas, e muitas vezes não se tem tempo hoje em dia para que a gente possa esmiuçar e discutir esses detalhes, isso passa e o paciente só vai entender e descobrir algumas coisas que poderiam ter sido feito ao longo desse tratamento já quando ele está finalizando. Então a minha ideia aqui é poder passar para vocês essas dicas para que, se eventualmente alguém que você conheça ou se você está em tratamento oncológico, eu espero que possa lhe ajudar bastante. A primeira dica que nós costumamos passar para as pessoas é que elas possam especificar e estudar bem sobre o seu diagnóstico. O que isso significa? Procure sempre na consulta médica levar uma lista de dúvidas que porventura surjam entre uma consulta e outra. Se sabe que as informações são muito amplas e se lê muito sobre o assunto e nem tudo que a gente lê realmente tem relação ou serve individualmente para cada um dos pacientes que estão em tratamento. Então, é muito bacana se você puder ler bastante sobre o seu diagnóstico ou de seu familiar ou amigo e levar essas dúvidas por escrito. Da mesma maneira, é muito interessante e facilita muito a vida sua e do seu médico se você puder fazer cópias de todos os seus laudos, de exames, e nessas cópias se você puder organizar em uma pasta, preferencialmente uma pasta com folhas de plástico, melhor ainda, porque você pode levar consigo o seu dossiê para toda a equipe médica de uma forma muito organizada e isso poupa muito tempo da consulta. Então essa é a primeira dica, estude bastante, procure se inteirar bem sobre o seu tratamento, sobre a sua doença, porque isso vai facilitar e muito o andamento da sua história. A segunda dica, tenha tempo para escolher o seu médico. Se sabe que os especialistas que tratam câncer, que trabalham em centros de referência, eles têm capacidade de ter acesso a novos tratamentos, a diagnósticos inovadores e que muitas vezes ainda estão em fase de estudos clínicos. Como o paciente com câncer ele tem uma urgência de acesso a essas informações, é muito importante que a pessoa tenha tempo, não precisa, em geral a gente consegue em 1, 2 semanas ter tempo para conversar com a família, para avaliar bem direitinho e escolher com calma o seu médico e de preferência em um centro ou em uma clínica que seja realmente especializado e que possa, além do oncologista, possa lhe oferecer também outras áreas que auxiliam no tratamento oncológico, como nutricionistas, psicólogos, assistente social, uma equipe multiprofissional que vai poder lhe ajudar bastante nesse tratamento. A terceira dica, procure o suporte necessário para falar sobre o seu diagnóstico. Nós sabemos que levar a notícia do seu diagnóstico para a família e para os amigos pode ser tão difícil quanto o momento em que você recebe a notícia através do médico. É um momento em que realmente as pessoas costumam ter dificuldade para falar sobre o
que vem pela frente, sobre os seus medos, suas angústias. A família em geral também fica muito apreensiva de comentar algo que possa prejudicar o paciente ou que possa deixar a pessoa mais triste. Mas é sempre muito bom que você possa conversar sobre o seu diagnóstico com alguém, e se você não quiser falar com a sua família ou com um amigo num primeiro momento, que você possa procurar um psicólogo, alguém da equipe médica, para que você possa expressar os seus sentimentos e falar e ter as suas dúvidas resolvidas. E isso vai aliviar muito e vai ajudar muito nos resultados do tratamento oncológico, sem dúvida nenhuma. A quarta dica, e essa é muito importante e realmente é muito pouco falada durante o tratamento oncológico. A quarta dica é para que você peça auxílio para lidar com as questões financeiras, seja para um amigo ou no centro onde você se trata. Pode haver alguém da área da assistência social ou alguém que seja da área administrativa que possa lhe ajudar e que possa lhe esclarecer sobre os seus direitos e tirar dúvidas com relação aos convênios, ao aspecto da autorização do tratamento, etc. Em geral, o paciente com câncer, ele tem tantas demandas, tantas dúvidas, que essa questão prática da vida, e que é tão importante quanto, ela acaba ficando secundária, e isso pode trazer realmente muito transtorno para o paciente e para os familiares também. Então, não se retraia nesse sentido. Se você tem alguma dúvida, procure alguém da sua família ou procure alguém do centro onde está sendo realizado o seu tratamento e peça para ele explicar detalhadamente sobre como são o aspecto dos convênios, que tipo de direitos você tem e que você pode eventualmente ter auxílio, não é, para ter o seu tratamento de uma maneira bem tranquila, também do ponto de vista financeiro. A outra questão muito importante, com todas essas demandas, nós sempre sugerimos que se a pessoa não tem ainda, que tenha uma agenda. Existe uma série de compromissos, de consultas, de exames que são necessários, que o médico vai agendar e que a equipe vai agendar para planejar o tratamento e também o próprio tratamento em si. Com essa quantidade de demanda de compromissos, além dos que geralmente as pessoas já possuem, é importante então que uma agenda possa lhe auxiliar a não esquecer desses detalhes. O paciente, quando está em tratamento quimioterápico principalmente, ele pode sofrer de uma síndrome que nós chamamos no meio médico de chemobrain. O que é isso? É um efeito cerebral do tratamento oncológico. E esse efeito provoca principalmente uma redução da concentração das pessoas. É comum se perder o foco, é comum ter esquecimentos, e isso faz com que, se a pessoa não anotou, não deixou bem claro para não esquecer determinados compromissos, isso pode passar e vai lembrar depois quando as coisas já aconteceram. Então, a agenda também vai facilitar a sua vida nesse sentido. A sexta dica é para que você tenha liberdade para falar com seu médico sobre os potenciais para-efeitos do tratamento. Existe uma enormidade de opções de medicações, de quimioterápicos, de tratamentos oncológicos que são realizados hoje em dia, e cada tratamento tem as suas particularidades no que diz respeito aos para-efeitos. Então é importante nem que você precise agendar, olha, fale com seu médico, doutor ou doutora, eu preciso
agendar um horário para esclarecer minhas dúvidas sobre os para-efeitos desse tratamento. O que eu posso esperar? Que medidas eu devo tomar caso aconteça X ou Y para-efeitos? Então, sempre é muito importante você se preparar antecipadamente, porque se acontecerem esses para-efeitos, você vai ter noção de que pode acontecer isso e já vai saber que tipo de atitude tomar. Isso tranquiliza muito e também evita idas desnecessárias às emergências, ligações desnecessárias, porque esses aspectos já vão estar bem preparados na sua cabeça. A sétima dica é para que você procure ter uma boa alimentação. O que significa isso, ter uma boa alimentação? Nós poderíamos até em outro momento utilizar esse espaço só para falar de alimentação e câncer. Mas assim, de um modo bem prático, durante a quimioterapia, é comum que eventualmente o que a pessoa goste previamente ao tratamento, gosta muito de comer carne, por exemplo. É comum que durante o tratamento, pode acontecer de durante o tratamento você não gostar mais de comer carne. Então, por quê? Porque pode mudar o paladar e pode mudar também o olfato. Então, isso faz com que as pessoas às vezes troquem determinadas preferências de alimentos, isso é muito comum. Outro aspecto, é melhor que durante a quimioterapia você tenha refeições em maiores em mais vezes por dia, em maior frequência do que em quantidade. Por quê? Porque o volume de alimentos precisa ser menor, porque vai ajudar a evitar as náuseas e os enjoos. Então, menores volumes e refeições mais frequentes vão lhe auxiliar a evitar alguns para-efeitos. Existe também a mudança do paladar e sempre se recomenda evitar alimentos que são sabidamente prejudiciais, como os embutidos, refrigerantes, excesso de açúcar, que são alimentos que se sabe que não contribuem para pacientes que estão em tratamento quimioterápico, tratamento oncológico. Além disso, também se deve evitar, essa é uma dúvida muito comum, que ela é relacionada à questão de ingestão de bebidas alcoólicas. Todo paciente que faz quimioterapia nos pergunta, não é? Eu posso tomar uma bebida alcoólica, tenho uma festa, tenho um aniversário. Então, assim, a bebida alcoólica, de preferência, ela deve ser evitada durante o tratamento. Mas, se você for beber, se recomenda que não se ultrapasse 3 drinks semanais. O drink é uma medida de ingestão alcoólica, então 3 drinks semanais equivale mais ou menos a 500 ml de cerveja, ou 2 taças de vinho, ou 75 ml de bebidas destiladas. Mas para que você tenha uma ideia, essa é a quantidade limite que não vai ser prejudicial à sua saúde durante a quimioterapia. Além da questão da alimentação, nós sempre também recomendamos que as pessoas façam atividade física, ou que as pessoas possam praticar exercícios físicos. Se sabe que os exercícios leves durante o tratamento quimioterápico, eles até auxiliam a reduzir os para-efeitos indesejáveis da quimioterapia. Além disso, eles mantêm o tônus muscular, a pessoa não fica predisposta a lesões de articulações, porque a musculatura vai estar bem forte, bem firme. Então, exercícios leves são muito recomendáveis. Entre eles, o que pode ser sugestões, por exemplo, não é? Yoga, caminhadas leves, alongamentos, pilates, tai chi,
exercícios na água, hidroginástica, natação. E para aquelas pessoas que já estão acostumadas a praticar atividade física, pode acontecer durante o tratamento uma redução da sua capacidade física por mais cansaço, a pessoa pode ter um pouco mais de dor muscular. Então é importante que se respeite o limite do corpo, não há necessidade de se exagerar, mas sempre é muito saudável manter a atividade física. O exercício físico também faz com que a gente libere endorfinas no nosso corpo, que nada mais são do que estimulantes naturais. Então, as endorfinas vão nos ajudar a reduzir as dores do corpo, aumentam o nosso limiar para a dor, ou seja, a pessoa não sente tanta dor, melhora o humor, melhora a capacidade pulmonar. Então, é benéfico em todos os aspectos, certo? Além da atividade física, é importante que você possa também tomar atenção e cuidar da saúde dos ossos. Esse é um aspecto muito pouco falado e muito pouco divulgado, mas se sabe que alguns tratamentos oncológicos podem prejudicar a saúde dos ossos, fazendo com que exista uma tendência, principalmente aqueles tratamentos que fazem bloqueio hormonal, eles sensibilizam os ossos à osteoporose. Então, a atividade física vai auxiliar muito nesse aspecto de prevenção da osteoporose e também você deve falar com o seu médico para que ele não esqueça de ver os aspectos associados a isso, como reposição de vitamina D, então é importante avaliar, atividades como musculação, se sabe que previnem muito a osteoporose, e se você precisar de um auxílio extra, digamos assim, em geral, os médicos oncologistas podem recomendar uma equipe de fisioterapeutas, de fisiatras ou de educadores físicos que tenham conhecimento da prevenção da osteoporose e poderão lhe auxiliar também nesse sentido, certo? A 10ª dica, e não menos importante, não é? É a questão do tratamento e das suas atividades de trabalho. Muitos pacientes nos questionam, logo quando nós fazemos a primeira consulta, se deve continuar trabalhando, não deve continuar trabalhando, se deve parar em definitivo ou parcialmente, não é? Durante o tratamento quimioterápico. É lógico que nós sempre avaliamos isso muito individualmente, depende muito da atividade que a pessoa exerce, das possibilidades de reduzir a carga horária, caso isso se faça necessário, e também das preferências pessoais. Mas se sabe que a pessoa que consegue manter alguma atividade de trabalho durante o tratamento ou que logo após o tratamento consiga retornar ao trabalho, essa pessoa mais facilmente consegue manter a sua identidade, a sua autoestima e, obviamente, a questão financeira preservada. Porque se sabe que, a não ser que se tenha um seguro de saúde muito bom, se for se aposentar, se for tirar um benefício do INSS temporário, em geral se perde muito da questão financeira. Então é lógico, a gente sempre vê individualmente as necessidades de cada pessoa e também que tipo de tratamento ela vai realizar, porque, lógico, existem tratamentos que podem debilitar muito e que impedem mesmo e que a gente recomenda que não se exerçam as atividades laborais e se faz um atestado para o paciente. Mas na medida do possível, se a pessoa conseguir manter alguma atividade nesse período, isso é muito benéfico porque o tempo passa mais rápido, as relações sociais se mantêm e tudo fica mais leve, não é? E eventualmente a gente precisa parar e se para, certo? Bom, eu acho que eram essas 10 dicas que eu tinha para
para passar hoje, essa noite, para vocês. Eu gostaria de dizer que eu estou muito feliz com esse meu primeiro vídeo do Periscope. Meu nome é Alessandra Morelli, eu sou oncologista, trabalho aqui em Porto Alegre, no Rio Grande do Sul, e agradeço a participação de vocês e espero que a gente possa se ver em breve e que eu possa contribuir muito para os pacientes que estão em tratamento oncológico e para os seus familiares também. Uma boa noite.